Quando o sol se põe na cidade do México, tem uma casa que parece parada no tempo. Portões fechados com corrente, janelas sempre escuras, folhas acumuladas no jardim. Ninguém entra, ninguém sai. Mas vez ou outra, alguém jura que ouviu um sussurro vindo lá de dentro. E o mais estranho é saber que aquela foi a casa de Roberto Gomes Bolaños, o eterno Chaves. Hoje você vai andar comigo por dentro dessa história. E eu te aviso desde já, tem algo naquelas paredes que não deixou a comédia morrer em paz. Antes de falar da mansão, eu preciso te lembrar quem foi esse cara. Porque por trás de todo aquele humor simples, tinha um cérebro trabalhando feito um relógio. O Bolaños começou como roteirista, ainda nos anos 50, escrevendo para a rádio e depois para a TV. Ganhou o apelido de Chespirito, porque diziam que ele era um Shakespearezinho mexicano, pela genialidade dos roteiros. Mas foi nos anos 70 que ele criou o Chaves, o menino órfão que morava num barril e fazia a gente rir de coisas bobas, mas muito reais. E também o Chapolin Colorado, o herói atrapalhado com frases que todo mundo repete até hoje. O que pouca gente sabe é que o Bolaños era muito mais introspectivo do que parecia. Amava escrever, odiava sair, tinha o próprio ritmo, e isso se refletia em onde ele morava. A casa onde ele morou por décadas fica num bairro nobre da cidade do México. Uma mansão ampla, com colunas, jardim interno, portas duplas de madeira escura. Nada exagerado, mas imponente. Ali ele escrevia, criava personagens, gravava áudios, passava horas e horas fechado num escritório que dava para uma pequena varanda com vista para o jardim. O lugar era o refúgio dele. Era ali que ele se isolava para pensar, longe dos estúdios e da loucura da fama. Mas com o passar dos anos, ele foi adoecendo. Teve problemas respiratórios, dificuldade para andar, até que se mudou com a esposa, Florinda Mesa, para Cancún. Depois disso, a casa ficou parada. Desde que o Bolaños morreu, em 2014, a Florinda tenta vender o imóvel. Já teve corretor, já teve entrevista na TV, já teve promessa de venda. Mas o que acontece? Sempre dá algum problema. Tem comprador interessado que desiste na última hora. Tem gente que agenda visita e cancela no mesmo dia. E aí começam as histórias. Os vizinhos começaram a comentar. No começo era só um ou outro dizendo que tinha escutado uns ruídos, passos no corredor, portas batendo. Mas aí os relatos começaram a se repetir. E isso chama a atenção. Um senhor que mora na casa em frente disse que ouviu uma voz rindo, tarde da noite, quando o bairro estava em silêncio total. Uma vizinha jura que viu um vulto passando pela janela do andar de cima, mesmo com a casa vazia há semanas. E o mais bizarro, dizem que de madrugada dá para ouvir risadas, baixinhas, como se fossem risadas do Chaves. Tem quem fale que ouviu um "ninguém tem paciência comigo", vindo do quintal. Outros contam que sentem cheiro de cigarro mesmo com o terreno vazio. Tudo isso, somado, começa a pesar. E aí nasce a teoria. A de que o Bolaños nunca saiu daquela casa, que ele ficou por ali, não como uma assombração para assustar, mas como uma presença que se recusa a ser esquecida. Tem fã que acredita que ele protege o lugar, que aquele foi o único espaço onde ele pôde ser ele mesmo, longe das câmeras, e que por isso não aceita ver a casa virando ponto turístico, nem sendo vendida para alguém que não entenda o que aquilo ali representa. Florinda Mesa nunca falou claramente sobre os relatos, mas em uma entrevista deixou escapar uma frase estranha. Ela disse: "Alguns lugares não deixam a gente sair, e tem outros que não deixam ninguém entrar." Essa fala foi o suficiente para a internet pegar fogo. Sabe o tipo de rua arborizada, tranquila, onde crianças brincavam e vizinhos se conheciam? Hoje em dia, aquela rua está esquisita, silenciosa demais. Os vizinhos evitam andar ali à noite. Alguns nem estacionam mais em frente à casa.
uma senhora chegou a mudar de apartamento, dizendo que não conseguia mais dormir. Ela contou para um jornal local que sempre que passava pela calçada da mansão, sentia como se tivesse alguém olhando da varanda. E que uma vez parou e viu uma silhueta parada, imóvel, no canto da janela. Mas quando chamou o porteiro para ver, a figura tinha sumido. Não tem nenhuma prova definitiva, nenhum vídeo viral, nenhuma foto nítida, mas a casa continua ali, fechada, cheia de memórias, e cada dia que passa, mais gente acredita que aquela mansão não está vazia coisa nenhuma. Até aqui a gente falou de vozes, vultos, frio na espinha e da sensação de que tem alguma coisa naquela casa que simplesmente não quer ir embora. Mas será que alguém já tentou provar isso? Será que a mansão do Bolanhos já foi investigada a fundo? Foi sim. E é agora que o negócio fica ainda mais estranho. Logo depois da morte do Bolanhos, teve uma movimentação grande em torno da casa. Canais de TV, blogs, até caçadores de fantasmas tentaram conseguir acesso. A maioria esbarrou num muro invisível. Florinda Mesa nunca autorizou gravações internas. Só que isso só aumentou o mistério. Em 2017, uma equipe de TV local conseguiu autorização para gravar na frente da casa. Ficaram horas com câmera posicionada, microfones parabólicos, sensores de movimento e durante a madrugada captaram um som. Fraco, abafado, como se fosse alguém andando com passos arrastados pelo andar de cima. Mas quando mostraram o vídeo ao vivo, o áudio desapareceu, sumiu. E mais tarde o técnico responsável disse que o gravador tinha parado sozinho, parado, sem explicação. Nos anos seguintes, a casa virou alvo de vários canais no YouTube. Um grupo gravou do outro lado da rua e afirma que viu luz acender no segundo andar, mesmo com a energia cortada. Outro filmou a mansão por 12 horas em live e às 6h34, um dos comentários do chat diz: "Tem alguém parado ali atrás da cortina do lado esquerdo." O vídeo foi pausado. E sim, tem algo ali. Uma sombra, uma forma que depois desaparece. Mas nunca é algo claro o suficiente para bater o martelo. E aí entra o ciclo. Quanto mais gente tenta desmentir, mais combustível a história ganha. No TikTok, um vídeo viralizou com mais de 4 milhões de visualizações. Mostrava só a fachada da casa, mas com um áudio editado por cima, a clássica risada do Chaves, distorcida. Muita gente achou que era montagem, mas teve quem disse que não era montagem nenhuma. Que aquela risada naquela rua tinha sido escutada antes. E o mais curioso, ninguém ri ali há muito tempo. Claro que tem gente que tenta racionalizar. Dizem que tudo pode ser explicado. Explicação 1. O som de passos pode ser só madeira velha se movimentando com o frio da madrugada. É uma casa antiga, com estrutura que estala mesmo. Explicação 2. As sombras nas janelas seriam reflexos de faróis dos carros que passam na rua. Dependendo do ângulo, a luz rebate nos vidros e projeta formas. Explicação 3. Os sons, animais, gatos, corujas, morcegos que se abrigam nos cômodos vazios. Mas então a gente esbarra num problema. Por que as histórias são sempre parecidas? Por que as pessoas que nem se conhecem descrevem as mesmas sensações? Por que tanta gente diz que ali tem uma presença que não quer ser ignorada? Essa é a teoria mais bizarra e, ao mesmo tempo, a mais poética, se você parar para pensar. Tem quem diga que a mansão foi construída para ser o último refúgio do Bolanhos, que ele derramou tanto de si naquele lugar, suas ideias, seus personagens, suas dores, sua solidão, que a casa meio que absorveu tudo, como se ela tivesse sido feita para ele, só para ele, e que depois que ele se foi, a casa recusou todo o resto. É por isso que ninguém consegue morar lá. É por isso que ela não aceita novos donos, nem gente curiosa, nem câmeras. É por isso que, mesmo vazia, ela continua parecendo ocupada. Teve uma cena que ficou marcada num programa de TV mexicano, em homenagem ao Roberto.
foi ao ar dias depois do enterro. Florinda Mesa estava no palco, emocionada, chorando. E uma das últimas falas dela foi: "Você não foi embora, só mudou de cômodo." Na época, todo mundo entendeu como uma metáfora. Mas hoje, depois de tudo isso, será que era só isso mesmo? A mansão onde Bolanhos escreveu as piadas mais simples do mundo talvez tenha se tornado o lugar com o silêncio mais pesado da cidade do México. Não tem sangue, não tem grito de terror, mas tem eco, tem presença, tem uma ausência que pesa. Algumas casas viram patrimônio, outras viram lar, e tem aquelas que viram memória viva. A diferença é quando essa memória se recusa a apagar. Agora me diz, se você passasse ali sozinho de madrugada, com aquele portão enferrujado, as janelas fechadas, e ouvisse uma risada, baixinha, parecida demais com a do Chaves, você bateria na porta ou sairia andando, sem olhar para trás? Deixa nos comentários, você teria coragem de visitar a mansão mal assombrada do Chaves? Mesmo depois de reformado, o casarão ainda cheira a éter. Não sei explicar de onde vem. Já pintei tudo de novo, já troquei piso, abri janelas que estavam lacradas há décadas. E mesmo assim, tem dias que eu entro no quarto da frente e sinto o cheiro como se tivesse uma sala cirúrgica ali. Aquela mistura de produto químico com metal. Não é todo dia, mas quando vem, parece que gruda no nariz. E pior, parece que só eu sinto. O casarão era do meu bisavô, médico, muito conhecido pelo que dizem. Um visionário da saúde, um homem à frente do tempo. Só que quanto mais eu leio sobre ele, mais eu percebo que essa frase é usada para encobrir coisa errada. Ele fazia atendimentos aqui mesmo, dentro de casa. Consultório num quarto, pequena sala cirúrgica no outro. Só atendia gente pobre. Isso ele fazia questão de deixar claro. Sempre os pobres. Quando minha mãe morreu e deixou a casa para mim, eu pensei em vender. Mas sou psicóloga, atendo de forma particular. E acabei achando que reformar o lugar seria uma forma bonita de manter a tradição da família, sem repetir os erros, claro. Só que depois que a obra acabou, eu comecei a notar umas coisas. Barulhos abafados. A primeira vez foi de madrugada. Eu já estava morando lá fazia uns 4 meses. Estava chovendo muito e a casa inteira parecia respirar. Mas debaixo do chão, eu juro, era como se tivesse alguém sedado, tentando gritar. Não era encanamento, não era vento. Era um som orgânico, fraco, como se tivesse alguém dormindo sob o piso e acordasse de vez em quando. No dia seguinte, fui mexer nas coisas antigas que ainda estavam encaixotadas. Encontrei 3 pastas de couro amarradas com fita de pano. Prontuários, centenas de fichas, nomes, datas, idades, muitos com menos de 30, tudo escrito à mão. Mas o que me gelou foi uma palavra repetida em quase todos: voluntário, sempre entre aspas. As descrições eram vagas. Paciente em surto prolongado, aplicada intervenção corretiva. Ou então, paciente com comportamento repetitivo, utilizado acesso orbital. Eu reconheço os termos. Meu mestrado foi em psicopatologia histórica. Isso era a linguagem usada para encobrir lobotomia. Dei uma pausa nos atendimentos por uma semana. Fiquei mexida, claro, mas não foi só isso. Comecei a ter sonhos, sonhos vívidos. Eu estava com jaleco, segurando bisturis. Às vezes a cena era o rosto de alguém coberto por gaze. E eu levantava, eu tirava e depois eu acordava com gosto de metal na boca. Teve uma manhã que eu acordei com as mãos sujas. Não era sangue nem tinta. Era uma mancha amarronzada, grudada entre os dedos como ferrugem. Lavei com escova e mesmo assim ficou o cheiro por horas. Naquela semana eu atendi só por vídeo. Não consegui encostar em ninguém. Não consegui olhar para ninguém. Uma semana depois,
Fui até a lavanderia que ficava nos fundos, uma edícula onde o jardineiro morava antigamente. O filho dele ainda vem às vezes para fazer uns reparos. Foi ele quem olhou para mim e disse: "Você já abriu o porão? Porque o doutor mandou fechar tudo com tijolo e não foi para proteger ninguém, não." Aquele dia, eu perdi o resto da minha paz. Eu nem sabia que existia um porão. Na planta antiga da casa, não tem nada indicando. Mas o homem insistiu. Disse que o pai dele tinha ajudado a carregar tijolo e cimento para fechar o acesso, ainda na década de 60. Que o doutor mandou emparedar, sem ninguém perguntar por quê. Para ninguém ver o que ficou lá dentro, ele falou. Demorei uns dias para encarar. Fiquei andando pela casa feito barata tonta, olhando para o chão, tentando adivinhar onde poderia estar a entrada. Foi na parte de trás, entre a cozinha e a despensa. Um desnível no piso, mais grosso, coberto com piso antigo por cima do novo. Quebrei. Fui quebrando, sozinha. Levei 2 noites até conseguir abrir o suficiente. O cheiro veio antes de tudo. Não era éter, era um cheiro pesado, parado, do tipo que a gente sente em lugar que ninguém pisa há muito tempo. Desci com lanterna, não tinha escada, era um buraco, com tocos de madeira enfiados na parede de barro, servindo de degrau. O chão era de terra batida, as paredes de pedra. Algumas partes pareciam úmidas, outras tinham marcas, como se tivessem passado cimento por cima de algo que não devia ser visto. Eu não toquei, eu não queria saber o que tinha por trás daquilo, mas sabia que era gente. Não precisava de mais prova. Foi quando ouvi um gotejar. Achei que era infiltração, mas o som vinha de cima, da tubulação. Eu voltei para o andar de cima e fui direto para a caixa d'água. Subi a escada com a cabeça latejando. Eu já tinha tido tontura antes ali, mas naquele dia parecia que o chão se movia devagar. A tampa da caixa d'água estava enroscada. Quando consegui tirar, eu vi bisturis enferrujados, vários boiando, e nas lâminas, nos cabos, tinha marca. Não sei se você já viu marca de unha em metal. Não devia ter como ficar ali, mas tinha. Como se alguém tivesse agarrado cada bisturi e tentado tirar com as próprias mãos. Ou talvez tivesse tentado impedir que fossem usados. Eu desci devagar. Não chorei, não gritei. Só sentei no chão da cozinha, ainda com cheiro de ferrugem no nariz. Eu fiquei ali até a noite cair, sem conseguir levantar, sem conseguir ligar para ninguém. No dia seguinte, eu reabri os atendimentos. Não porque eu estava melhor, mas porque era o que eu sabia fazer. E foi aí que tudo começou a ficar mais estranho. A primeira paciente falou de um sonho, que estava numa casa antiga, com janelas altas demais e que o chão respirava. Ela usou essas palavras: o chão respirava. E disse que no sonho, alguém tentava operar o braço dela enquanto ela estava acordada. Disse que não conseguia gritar, que sentia gosto de metal. Eu congelei, anotei, mas não disse nada. Só que, na semana seguinte, outra pessoa falou de um sonho parecido, e depois outra, e outra. Gente que nunca se viu, que nunca esteve ali antes. Gente que não sabia que aquilo tudo era real, mas falavam do cheiro, do porão, dos gritos abafados. Uma delas descreveu em detalhes o bisturi com cabo rachado, o mesmo que eu tinha visto. E aí eu entendi. Aquilo não tinha ficado só comigo. Não sei se é hereditário, se é psicológico, se é espiritual, mas seja lá o que meu bisavô deixou ali dentro, ele continua operando. Pelos olhos, pelas mãos, pelos sonhos. Hoje eu continuo atendendo. Tenho medo de parar. Tenho medo do que pode acontecer se eu tentar fugir disso. Eu só limito o tempo e não deixo ninguém usar a torneira da pia do corredor. A caixa d'água ainda está lá. Os bisturis ainda estão lá. E tem dias que eu acordo com a mão tremendo, como se tivesse passado a noite inteira segurando algo. E mais nada no mundo me convence do contrário.
Se você sentiu alguma coisa com esse relato, medo, incômodo, silêncio, mostra que valeu a pena. Deixa seu like e ajuda a bater a meta de 1000 curtidas. Todo domingo, às 6 em ponto, minha casa reza sozinha. Eu sei como isso soa, mas é assim que começa. Todo domingo, 6 da tarde. A primeira coisa que aparece é o cheiro. Um cheiro de incenso queimando, mas não é como os incensos que se compra em loja, esses de cheiro doce de lavanda. Não, é aquele cheiro antigo de igreja velha. Madeira, fumaça, um pouco de mofo, um pouco de vela. Essa casa, ela é velha demais. Ouro Preto tem dessas, né? Casarões que parecem ter parado no tempo. O que eu herdei era do meu tio-avô, padre. Muito respeitado na cidade, dizem. Eu era pequeno quando ele morreu. Nem lembro do rosto dele direito. Só sabia que ele era o padre da família, o tipo que ninguém falava muito. Minha mãe tinha um respeito meio estranho por ele. Não era carinho, era como quem evita o nome, sabe? Quando ele morreu, a casa ficou trancada por anos. A família não quis vender. Diziam que era parte da história e que ninguém devia mexer ali. Só depois que minha mãe faleceu é que isso caiu no meu colo. Eu aceitei, porque, sei lá, eu estava tentando recomeçar a vida. Tinha deixado o seminário fazia uns 3 anos. Não queria mais saber de igreja, mas também não tinha para onde correr. Não tinha grana, não tinha emprego fixo. Então, quando soube que a casa era minha, fui. Era grande, silenciosa. Tinha um cheiro pesado, mesmo sem nada queimando. Sabe quando parece que a madeira guardou os sons antigos? Os passos, as preces, os sussurros, tudo parece ainda morar ali. Demorei umas 2 semanas para me acostumar com o tamanho. Mas teve uma parte da casa que eu evitei desde o início. A capela. Sim, a casa tinha uma capela particular, pequena, com banco, altar, castiçais, tudo ainda intacto. Aquilo me incomodava. Me lembrava de tudo que eu tentei esquecer. Eu trancava a porta e não entrava. Até que um dia, fuçando umas coisas no armário da biblioteca, eu encontrei um caderno, de couro amarelado com o brasão da igreja carimbado. Achei que fosse alguma coisa litúrgica, mas não era. Era um diário. Eu li. Contra a minha vontade, eu li. E ali, entre datas e assinaturas, estavam as confissões, escritas de próprio punho pelo meu tio-avô. Nomes, idades, descrições curtas, mas claras demais. Era o tipo de coisa que não devia existir fora da cabeça dele, muito menos no papel. Eu fechei o diário. Tentei devolver para o fundo da gaveta, mas já era tarde. Naquele domingo, exatamente às 6 da tarde, eu senti o cheiro. A casa ficou mais escura, como se o fim de tarde tivesse vindo mais rápido. E eu ouvi um canto, em latim, baixo, ritmado, ecoando pela casa toda, mas como se viesse de dentro, da parede, do chão, do teto. Eu fui até a sala, olhei para o corredor da capela. A porta estava aberta. Eu juro que eu tinha trancado. Não entrei, mas também não consegui sair. Quando tentei ir para a porta da frente, ela não abriu. Nenhuma abriu. As janelas estavam fechadas com força. Era como se a casa soubesse. O canto durou uns 20 minutos. E depois, silêncio. Eu fiquei parado, suando frio, com a mão ainda na maçaneta. Quando terminou, as portas destrancaram sozinhas. E eu saí. Fiquei no jardim até escurecer de vez. Nem lembro de ter jantado. Na semana seguinte, aconteceu de novo. E na outra também. Toda vez às 6 em ponto. E sempre de domingo. Era um ritual, invisível, mas presente. Comecei a prestar mais atenção. As paredes, elas pingavam. Não era infiltração. Era uma água clara, mas densa, com cheiro. Um cheiro que eu conhecia. Água benta.
Aquilo começou a me deixar doente. Eu tentei dormir fora num sábado, mas eu sonhei. Sonhei com a capela, sonhei com ele, meu tio-avô de costas, ajoelhado diante do altar. E quando ele começou a rezar, a voz era minha. Era a minha voz rezando em latim. E eu sabia que eu não sabia mais aquilo. Fazia anos, mas eu ouvia minha voz, limpa, como se ainda estivesse lá, dentro da igreja, confessando pecados que não eram meus. Acordei com dor no peito, suado, me sentindo usado. Pensei em ir embora, vender a casa, largar tudo. Mas parecia que quanto mais eu pensava nisso, mais a casa se fechava. Comecei a perder noção do tempo. Deixei de trabalhar. Não atendia telefone. Vivia na sombra do domingo. Até que um dia eu cedi. Entrei na capela. Me sentei no primeiro banco e esperei. Eu sentei naquele banco como quem desiste. Não tinha coragem para rezar, nem fé suficiente para enfrentar o que fosse. Eu só queria entender, saber se tudo aquilo era coisa da minha cabeça. Se era culpa, se era castigo, se era herança, sei lá. A capela estava mais escura do que o resto da casa, mesmo sendo fim de tarde. A luz entrava pelas frestas, meio dourada, mas morria nas paredes. Eu lembro que fiquei ali ouvindo o silêncio. E aí, o som começou. Baixinho, como se alguém tivesse acendido a missa. O canto, de novo, vindo do altar. Mas não tinha ninguém. Eu não sei o que me deu, mas levantei. Fui até a lateral. Atrás do altar tinha uma porta baixa, antiga, com uma tranca de ferro. Eu nunca tinha mexido ali. Nem sabia se abria, mas naquele dia abriu. Era a sacristia. Pequena, pouco iluminada, cheia de armários com panos litúrgicos, túnicas, objetos de missa, coisas antigas. O cheiro era de poeira e tempo, mas tinha outra coisa no ar. Um cheiro doce, pesado. Eu reconheci. Era o mesmo cheiro que senti quando entrei no seminário pela primeira vez, anos atrás. Mas ali ele tinha um peso que sufocava. Tinha um armário de madeira escura encostado no canto. E em cima dele, um crucifixo torto, caído. Eu fui até lá. Abri devagar. O trinco fez um estalo seco. Dentro tinha pano, muito pano. Toalhas litúrgicas, albas, todas dobradas. Mas tinha uma pilha no fundo, que estava embolada, como se tivesse sido guardada às pressas. Eu puxei e então vi ossos, pequenos, finos, enrolados em tecido, alguns ainda com um fragmento de roupa infantil grudado. Eu parei, travei. Não gritei, não chorei, só parei. Um dos panos estava manchado, escuro no centro, manchas velhas. Eu sabia o que era, qualquer um saberia, mas eu sabia. Como seminarista, como alguém que um dia acreditou, eu sabia que aquilo era profano, era errado, era irreversível. Fechei o armário, não limpei nada, não toquei em mais nada. Saí da sacristia e tranquei a porta. Nunca mais entrei ali, nunca contei a ninguém também. Porque o que eu ia dizer? Que eu herdei uma casa de um padre e descobri que ele guardava ossos na sacristia? Que a casa reza sozinha todo domingo? Que o canto vem das paredes e que às vezes é a minha voz que sai da boca dele nos sonhos? Quem é que acredita nisso? Mas eu não tô contando por acreditar que alguém vai acreditar. Tô contando porque eu preciso tirar isso de mim. Depois que eu vi o que vi, as coisas não pararam. Eu fui embora da casa um mês depois. Abandonei tudo lá. Não vendi, não aluguei, nem voltei. Mas teve um detalhe que me seguiu, que me persegue até hoje. Toda vez que eu entro numa igreja, qualquer igreja, em qualquer cidade, toda missa que eu assisto, no momento da consagração, quando as luzes baixam e o silêncio se faz, as velas ao meu lado apagam, só as do meu lado. Já tentei trocar de banco, ir na missa de manhã, sentar no fundo, bem longe do altar. Não adianta. As velas apagam, como se alguém estivesse marcando presença. Como se dissesse, você trouxe isso com você. Eu parei de ir à missa, mas
Às vezes passo em frente a uma capela e sinto o cheiro. Incenso. Sempre às 6 da tarde, sempre no domingo. Não sei se ainda é a casa rezando, ou se sou eu. Talvez agora, eu é que rezo sozinho. Já tentei mudar de cidade, de igreja, de fé, mas toda missa que eu entro termina com as velas ao meu lado apagando. Dizem que orquídea negra só floresce com luz, mas no quarto da minha avó, elas nunca precisaram do sol. Eu cresci ouvindo que não podia entrar no quarto da frente. Era a única regra da casa da minha avó. Nenhuma explicação, nenhum motivo. Só não podia. Nem eu, nem meu irmão, nem ninguém. E o quarto estava sempre trancado, mesmo quando não tinha ninguém usando. O curioso é que mesmo com a janela fechada, mesmo sem luz, tinha planta lá dentro. Sempre teve. As orquídeas negras. A avó dizia que era um presente do meu avô, mas ele morreu muito antes de eu nascer, então eu só via por fora mesmo. De vez em quando a porta entreabria, dava para ver o pé das flores ali, saindo direto do chão, entre as lajotas. Era estranho, como se tivesse umidade no quarto, mas não tinha. Era seco, fechado, e ainda assim as flores estavam sempre ali, vivas, pretas, retorcidas, bonitas de um jeito meio errado, sabe? Eu perguntava e minha avó mudava de assunto. Esse quarto não é para criança. Só isso. Com o tempo parei de perguntar. A casa ficava numa cidade pequena, em Goiás, uma daquelas que tem nome de santo e cemitérios pequenos, com túmulos antigos demais. O da nossa rua era diferente. Era indígena. Nunca foi aberto oficialmente. Era como um morro coberto de mato, cheio de pedras empilhadas com desenhos riscados. E ninguém mexia. Pelo menos, era o que diziam. A verdade é que, quando minha avó morreu, fui obrigada a voltar para lá. Era só para organizar a casa, decidir o que fazer com as coisas. Eu já estava com 29 anos, morava em Goiânia, trabalhava num hospital, plantão pesado. E a casa, bom, estava lá, com as mesmas paredes, o mesmo cheiro de vela velha, o mesmo quarto da frente. Trancado, a chave estava no fundo de uma caixa, junto das fotos do meu avô. Não pensei duas vezes. Abri. A primeira coisa que senti foi um cheiro de terra, terra molhada, mas o chão estava seco. As orquídeas continuavam ali, mais vivas do que eu lembrava. Era noite, a lua mal passava pelas frestas e ainda assim elas brilhavam, como se tivessem uma luz própria. Eu fiquei parada ali uns bons minutos. Não era medo. Era uma vontade estranha, como se o quarto tivesse me esperando. Peguei um colchão, um lençol e decidi dormir ali. Não sei porquê, só sei que queria, e foi aí que começaram os sonhos. No primeiro, eu vi mulheres, muitas. Elas estavam enfileiradas, de olhos fechados. Choravam. Só que não era um choro de tristeza, era um choro que vinha do peito, como se estivessem lembrando de alguma coisa. Tinha canto, um canto que eu nunca ouvi na vida. E não era português, nem espanhol. Nada que eu reconhecesse. Era antigo. Como se o som não fosse só som, fosse também imagem, dor, cheiro. Acordei suando, o lençol enrolado nas pernas. Na segunda noite sonhei de novo. Elas olhavam para mim agora. Algumas estendiam a mão, mas sem encostar. Só ficavam ali, com os olhos vazios, como se eu devesse alguma coisa para elas. Foi nessa noite que acordei com as primeiras marcas no corpo. Eram formas geométricas, triângulos, círculos, linhas que se cruzavam, simétricas, do braço até o ombro. Achei que fosse tinta ou alguma reação alérgica, mas quando fui mostrar para minha prima, que passou de manhã para ajudar, já tinham sumido. Pensei que fosse do lençol ou do calor, mas na noite seguinte voltaram, em outro lugar, na perna, e sumiram de novo pela manhã. Fiquei nervosa, claro. Comecei a procurar alguma explicação. Remédio, estresse, mas nada batia.
Foi aí que achei uma caixa velha no guarda-roupa da minha avó, trancada com fita isolante e uns barbantes. Dentro tinham papéis do meu avô. Ele era agrimensor, trabalhou para a prefeitura em 1940 e poucos. Mas ali tinha mapa, tinha caveira desenhada, tinha anotações sobre escavações, datas, fotos de ossos. Num deles estava escrito ossada de criança intacta. O ano era 1947, o mesmo ano da construção da casa. A ficha caiu. Eles usaram aquela terra, cavaram, trouxeram coisa do cemitério, construíram por cima. O quarto da frente era exatamente colado com o muro que dividia com o morro. A planta baixa deixava isso claro. Era o ponto mais próximo. Era onde a terra tocava a casa. E era dali que vinham os sonhos. Eu tentei sair da casa naquela semana, ir para a pousada. Mas voltei. Eu precisava entender. E, sinceramente, parecia que já tinha ido longe demais. Como se eu tivesse entrado num lugar de onde não se sai só com vontade. Na quarta noite não foi só sonho. Foi diferente. Eu acordei sem saber por quê. Era madrugada. Estava escuro, mas não completamente. A lua passava direto pelas frestas da veneziana. O quarto estava estranho, mais úmido. Tinha um cheiro diferente. E quando levantei, vi que o chão tinha rachado. Fininho, como se tivesse aberto uma linha. De dentro saía uma raiz, grossa, enrolada, e uma coisa branca, pequena. Não era pedra, nem plástico. Eu sei identificar osso. Trabalho em hospital. E aquele era um fêmur, pequeno demais para ser de adulto. Foi quando entendi. Eu não toquei. Não sei se por medo ou respeito, mas eu não toquei. Voltei para a cama devagar, como se qualquer movimento pudesse acordar alguma coisa. Fiquei com o corpo virado para o outro lado, olhando para a parede. A orquídea mais próxima estava aberta, preta, como se tivesse acabado de florescer. E o quarto ficou em silêncio. Mas não era um silêncio normal. Era um silêncio que tinha coisa dentro. Parecia que eu ouvia respiração. Baixa, mas não era minha. Como se tivesse alguém deitado comigo, atrás de mim. Só que o peso não afundava o colchão. Só estava ali. Eu não dormi mais. Esperei o sol nascer. Quando a luz entrou pela fresta da janela, a raiz ainda estava ali, mas o osso tinha sumido, ou tinha voltado para a terra. Depois disso, eu parei de dormir ali. Tranquei o quarto de novo. Queimei o lençol. Joguei tudo fora. Só deixei as orquídeas. Não sei porquê, mas deixei. Voltei para Goiânia 2 dias depois. Achei que tinha deixado tudo lá. Só que não foi bem assim. Na primeira semana nada aconteceu, mas na segunda eu acordei com a perna coçando. Quando olhei, estava marcado de novo. Só que agora era diferente. Os símbolos estavam em linha, como se formassem um desenho maior. Não consegui ver tudo. Peguei o celular, tentei tirar foto. A câmera não pegou. Parecia que a imagem ficava borrada. No dia seguinte, sumiram de novo. Aí eu resolvi contar para uma colega do hospital. Comecei com calma. Falei da casa, do quarto, das orquídeas. Mas quando fui tentar falar do sonho, travei. Literalmente. Minha garganta fechou. O ar ficou preso, como se tivesse engasgado com algo seco. Comecei a tossir. Doeu, ardeu, e quando fui cuspir, saiu um gosto de ferrugem e sangue. Mas não tinha machucado nenhuma ferida, nada. Minha colega achou que era crise de ansiedade. Me mandou procurar psicólogo. Não insisti. A segunda vez foi pior. Tentei contar para minha mãe. Por chamada de vídeo. Comecei do começo. Quando cheguei na parte das marcas, a tela travou. Não caiu, só congelou. E eu fiquei ali tentando repetir a frase. Acordei com marcas, mas minha voz não saía. Me escutava por dentro, mas não saía. No dia seguinte, as marcas tinham voltado, no pescoço. Foi aí que eu entendi. Não era para contar, não em voz alta. Desde então, eu só escrevo. E mesmo assim, com cuidado. Como agora. Só escrevo
porque sinto que se não colocar isso para fora de algum jeito, vai crescer, vai voltar por dentro. Teve um dia que me senti corajosa. Pensei, vou gravar, deixo no celular. Ninguém precisa ouvir. Liguei o gravador. Falei por quase 10 minutos. Quando fui ouvir, só tinha chiado, mas no fundo do chiado tinha canto, um canto baixo, feminino, como o dos sonhos. Apaguei o áudio na hora e desde então eu nem tento mais. As orquídeas no quarto da casa continuam lá. Minha prima manda foto às vezes. Disse que tentaram arrancar. Contrataram um jardineiro para limpar o terreno. Ele quebrou o pé lá dentro. Disse que o chão cedeu. Mas quando foram ver, estava normal, nenhuma rachadura. O jardim da frente morreu, mas as orquídeas continuam, pretas, firmes, crescendo sem luz. Eu voltei à cidade uma vez só, para assinar documento no cartório. Passei em frente à casa. Não entrei, só olhei de longe. A janela do quarto da frente estava aberta. Nunca esteve antes. E por um segundo, eu juro que vi sombra lá dentro. Mas não tinha ninguém morando. A casa está vazia desde a morte da minha avó. Dizem que herança pesada ninguém quer. Eu sei que não devia nem estar escrevendo isso, mas é a única forma que encontrei de respirar melhor. Só que tem uma coisa que não passou. Sempre que eu falo a palavra marcas, minha pele arrepia. Mesmo agora, mesmo sem ninguém ouvindo, e toda vez que eu sonho com aquelas mulheres, eu acordo cansada, com os olhos secos, como se eu tivesse chorado dormindo. Esses dias, eu sonhei que uma delas segurava minha mão. Ela olhava para mim com um rosto que não tinha raiva, nem piedade. Era um olhar de saber, como se ela já soubesse o fim, como se tudo já estivesse escrito e eu só tivesse tropeçado nele. E ela disse alguma coisa, mas eu não entendi. Só sei que a voz dela doeu no meu ouvido. Uma dor que não era de som, era de dentro, como se lembrasse meu corpo de algo que ele nunca viveu, mas que já estava lá. No dia seguinte, acordei com um círculo nas costas, marcado, sem dor, mas nítido, como carimbo. E sumiu antes que eu mostrasse para alguém. É por isso que eu só escrevo, porque falar não dá, porque toda vez que tento, alguma coisa reage. Talvez o quarto ainda saiba meu nome, talvez o chão ainda esteja esperando, talvez o erro não tenha sido dormir lá, mas ter saído. Eu não sei. Só sei que as marcas voltam quando tento contar em voz alta. E agora, enquanto escrevo, elas começaram a coçar de novo. A primeira vez que o apito soou dentro do solar foi 3 noites depois do velório da minha mãe. Eu estava sozinha, deitada na cama onde ela morreu, com a mala ainda fechada no canto do quarto. Achei que era um sonho, mas era nítido. O som, o chão tremendo de leve e aquele barulho metálico que vem antes de um trem cortar a linha. Na hora meu corpo travou, nem consegui levantar. Só fiquei com o olho aberto, grudado no teto, esperando passar. E passou, como se o trem tivesse cruzado o meio da casa. Mas ali não tinha linha, nunca teve. Eu me mudei para o solar da família logo depois que minha mãe morreu. Era a casa do meu bisavô, um homem que eu só conhecia por histórias truncadas e fotos amareladas. Ferroviário, década de 20. Teve 4 filhos, 3 morreram cedo, um sumiu. E a esposa foi enterrada com véu fechado depois de um acidente no porão, que ninguém sabia explicar. A casa ficou fechada por um tempo. Quem passava dizia que era velha demais para reformar e antiga demais para vender. Mas era o que eu tinha. E eu sou professora de história, então achei que ia ser simbólico, sabe? Voltar às raízes, dar conta de um legado. Só que o que eu encontrei ali não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o que não passou. Foi numa das primeiras limpezas que eu achei a pasta, dentro de um armário na sala onde antes ficava a biblioteca do meu avô. Os papéis estavam amarrados com barbante, manchados de umidade.
Muitos carimbos, laudos técnicos, relatórios internos da antiga estrada de ferro falavam de curva perigosa, de noites sem sinalização e de acidentes. Mas não eram acidentes que eu conhecia. E olha que eu já dei aula sobre a expansão ferroviária no Brasil mais de uma vez. Esses aí não constavam em lugar nenhum. O nome da fazenda que aparece no rodapé era daqui, da região. E a quilometragem batia com a linha morta que passa a uns 200 metros do solar. Só que eram datas diferentes. Sempre chuva, sempre curva, sempre descarrilamento e sempre uma observação escrita à mão no fim. Resolveu-se pelo silêncio. O que isso quer dizer? Naquela semana o som voltou. Madrugada. De novo às 13h12. Pontual. O apito mais forte. Longo. Como se tivesse passado mais perto. E eu senti o chão da cozinha vibrar. As taças tremeram. As portas rangendo, uma por uma. Um calafrio subiu pela minha coluna, como se alguém estivesse arrastando ferro pela espinha. Eu levantei. Fui até a sala. Nada. Mas eu olhei o relógio. 3h12 da manhã. E depois disso, comecei a prestar atenção. Comecei a anotar. Todo dia. 3h12. O apito, o trilho, a vibração, o trem. Dentro da casa. Na semana seguinte, achei uma caixa de madeira dentro do armário da despensa. Tinha fotos antigas, preto e branco, algumas em sépia, gente que eu nunca vi na vida. Só que um dos rostos era parecido demais com o da minha mãe. A testa, o jeito de olhar de lado. Do outro lado da foto, a grafia torta. De novo nos trilhos. Comecei a notar um padrão, uma repetição de nomes, mesmas datas, sempre ligados à ferrovia, gente da família. Mortes em linha, acidentes de trem, gente que morava aqui e morreu ali. O que é que esse solar guarda? A cozinha tinha uma porta que eu não abria desde que cheguei. Dava para o porão. Meu avô dizia que ninguém devia entrar lá sozinho. E minha mãe, ela evitava o assunto. Sempre que a gente visitava quando eu era pequena, ela me segurava no braço se eu olhasse para o lado da porta. Na noite em que eu decidi descer, foi porque o cheiro veio primeiro. Não era cheiro de mofo comum. Era ferro molhado. Como se tivesse sangue misturado com ferrugem. Mas nada explícito, nada forte demais. Era só algo antigo, úmido, vindo do chão. Peguei uma lanterna, desci. E a escada gemia de um jeito diferente. O porão não era como eu lembrava. Minha memória de criança dizia que era só escuro, cheio de entulho. Mas não. A escada terminava num piso de cimento liso, gelado, como se alguém tivesse limpado. Ou passado alguma coisa para manter o chão daquele jeito. Tinha cheiro de coisa úmida, de metal envelhecido. E no centro, com uma luz pálida que escapava pelas frestas do alçapão, eu vi os trilhos, 2 pedaços curvos, enferrujados, de ferro mesmo, gravados no chão, formando um tipo de cruz torta, encostado neles como se alguém tivesse montado aquilo com intenção. Tinha um banco antigo, desses de estação, quebrado no meio, um lampião enferrujado, apagado e um pedaço de pano sujo, manchado de algo escuro. Mas o que me paralisou de verdade foram as marcas. No cimento, ali ao redor dos trilhos, tinham ranhuras, raspadas com força, como se dedos tivessem tentado segurar. Unhas, curtas, tortas, algumas quebradas no meio do caminho. Eu travei. Minha lanterna começou a falhar, mas não apagou. Ela tremia na minha mão, e eu juro por tudo, que naquele momento, mesmo sem som nenhum, o corpo inteiro entendeu que era ali que as coisas aconteciam. Não naquele dia, não comigo, mas ali. Sempre às 3h12. Naquela noite eu não dormi. Sentei no sofá e fiquei esperando. Quando deu 3h12, não ouvi nada. Nem trem, nem apito. Nada. Mas a casa não parecia mais vazia. Parecia em pausa. Como se estivesse esperando eu fazer alguma coisa.
No dia seguinte, comecei a embalar meus livros, depois as roupas, depois documentos. E mesmo sem saber direito para onde eu ia, eu saí. Deixei a chave com o corretor. Não entrei mais. A venda demorou muito. Gente vinha visitar, olhava o solar por fora, subia 2 degraus e desistia. Uma moça disse que a casa parecia torta. Outro disse que sentiu peso. Um senhor mais velho ficou parado na frente da escada da varanda, olhando para o alto, e depois me perguntou se ali tinha linha de trem. Eu disse que não. Ele respondeu: tem sim, só que enterrada. 1 ano depois consegui vender, bem abaixo do preço, mas eu só queria sair dali com o mínimo de dignidade. Me mudei para um apartamento pequeno, 5º andar, longe de tudo que lembrasse ferro, estação, passado. Pintei as paredes de branco, joguei fora as caixas da família, não quis mais saber de nada. Apaguei meu sobrenome das redes sociais, parei de dar aulas sobre ferrovias. Mas tem uma coisa que não parou. Todo dia, todos os dias, às 3h12 da manhã, eu acordo. Não é pesadelo, não é insônia, não é alarme, é só o som, o apito, baixo, como se viesse de muito longe, mas dentro, sempre dentro. Essa semana aconteceu de novo. Eu levantei, fui até o banheiro, lavei o rosto, abri a torneira e a água saiu meio marrom. Me assustei, claro, mas o prédio é velho. Pensei em ferrugem nos canos. Enchi as mãos para tentar limpar o rosto. E quando esfreguei os olhos, percebi. A ferrugem não estava na água, estava nas minhas mãos. De novo. Eu não sei mais o que ficou preso naquele solar. Só sei que alguma coisa ainda segue os trilhos. Mesmo sem linha, mesmo sem casa, mesmo sem história. Som de respiração presa, pausa longa. Hoje, 3h12. Eu tô acordada. O apito veio mais perto. A vibração eu senti de novo. No chão, no corpo. Vou abrir a torneira agora. Mas já sei como vai ser. A água vai sair limpa e a ferrugem vai estar nas minhas mãos, de novo, como sempre, como se nunca tivesse saído.